Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos sobre a proteção de Deus e declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Despejo de execução do hino de Pescaria. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Boa noite a todos. Gilberto Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. João Fernandes Floriano. Leandro Francisco. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Presidente, todos os novos colegas se encontram nessa casa. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 24ª sessão ordinária realizada no dia 7 de junho de 2023 e da 8ª sessão extraordinária realizada no dia 13 de julho de 2023. A ata da 24ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2023. Aos 27 dias do mês de junho de 2023, com início às 19 horas, no plenário da Câmara de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro BR-37, nesse município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pelo primeiro secretário vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de voto. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da 23ª sessão ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições de projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador Rinaldo Rodrigues apresentou o requerimento número 74 de 2023, solicitando a substituição da lombada próxima ao Simplifica Pescaria Brava por uma faixa de pedestres elevada. O vereador João Fernandes Floriano apresentou o requerimento número 75 de 2023, solicitando ao Poder Executivo que realize um convênio entre o município de Pescaria Brava e o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos. Após a leitura das proposições, o secretário realizou a leitura do projeto de lei complementar número 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui tributos de competência municipal e estabelece o sistema tributário de Pescaria Brava. O projeto foi encaminhado para as comissões. Posteriormente, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 64 de 2019, que dispõe sobre o quadro pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de lei ordinária número 14 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que institui a gratificação mensal ao pregoeiro e equipe de apoio do Poder Legislativo da outras providências. O vereador Rinaldo Rodrigues solicitou que os projetos fossem colocados em única votação, visto o regime de urgência. A presidente colocou o pedido do vereador em discussão e votação, sendo aprovado. Após a aprovação do pedido, os projetos foram colocados em única votação, sendo aprovados por todos. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, a Assembleia ficará encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 1º de agosto de 2023, às 19 horas. Presidente, essa ata da 24ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 24ª sessão ordinária, em discussão e em votação. Os trabalhadores permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Ata da 8ª sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal
Escola Pescaria Brava, ano de 2023. Aos 13 dias do mês de julho de 2023, com início às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro KM 37, nesse município de Pescaria Brava, reunidos os vereadores em caráter extraordinário, sob a presidência do vereador Leandro Francisco e secretariado pelo primeiro secretário, vereador Reinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Margarida da Silva Martins, Raquel Carlos dos Santos e Reinaldo Rodrigues. Foi realizada a leitura do projeto de ordinário número 22 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e ato crédito tradicional suplementar. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e da outras providências. E não havendo mais matérias para discussão da deliberação sobre a proteção de Deus, a Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão extraordinária para o dia 20 de julho de 2023, às 19 horas. Presidente, essa é a ata da 8ª sessão extraordinária. Coloque em discussão e votação o ato da 8ª sessão ordinária. Em discussão e votação, só dará clareza como estão os contrários que manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura das proposições do projeto de lei constante da ordem executiva. Requerimento número 77 de 2023. O vereador Reinaldo Rodrigues, da bancada do PSDB, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, ele quer seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Lorivaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicito seja realizada a ampliação e manutenção da iluminação pública nas ruas João Manuel Fernandes e Vinícius Jordão, ambas do bairro da Guaraçu. A justificativa da solicitação segue no sentido de que as referidas ruas encontram-se sem iluminação pública e sem manutenção. Referido pedido se faz necessário desde que as ruas indicadas recebem diversas pessoas em horários noturnos e darão acesso ao novo ginásio de esporte, proporcionando a todos mais conforto, segurança e tranquilidade. Sala das sessões, 1º de agosto de 2023, vereador Reinaldo Rodrigues, PSDB. Presidente, expulsado. Fazer uma adendo ali em cima do requerimento do nosso vereador Reinaldo. A equipe técnica da manutenção da justiça da já estiveram no nosso posto, tá? Tiveram toda aquela toda apagada, assim, iluminação pública ali. A única coisa agora nossa lá é a questão dos fundos, né? Então, está dando loteamento aí, sexta-feira teve 2 reuniões de furtos à residência, né? E está cada vez mais comum. Então, fica a questão da gente cobrar da polícia, militar, fazer mais contas o loteamento também. E a questão da iluminação ali, a exceção da gente é claro que, na verdade, alguns trechos ali são escuros, mas a questão hoje ali próximo de março foi a possibilidade da iluminação pública. Aí a gente encaminha, e a gente vai ter a resposta se já está feito, se, né, às vezes, mexer novamente. Não, até porque o objetivo maior mesmo aqui é a ampliação, né? Aquelas duas partes das ruas que elas não têm iluminação pública. E a gente está na iminência aí de, se Deus quiser, inaugurar o nosso ginásio de esporte, e essas duas ruas dão acesso ao ginásio. E cada uma delas tem uma parte de 100, 200 metros sem iluminação. Então, é um motivo que se justifica mais para a ampliação da iluminação pública. Né? A gente vê o que fazer e a gente tem verba da COSIP, que eu acho que dá para a gente fazer esse trabalho. Inclusive, eu já tive uma conversada na prefeitura. E, inclusive, eu queria a colaboração de todos, se tivesse que se levar, com certeza. Não, Porque vai ser um ponto importante da nossa cidade, né? O acesso ao nosso ginásio e à nova escola. É o 77, né?
polícia civil, a militar, dar uma ronda, né? Geral no município, né? Dar uma olhada nisso aí, principalmente de madrugada. Continuando, eu junto com os novos colegas ali, a gente tem mais forças, juntos somos mais fortes. Já está passando. Requerimento número 76 de 2023. O vereador João Batista Mendes de Medeiros, da bancada do PP, que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer ser encaminhada à Secretaria de Educação e Esporte a seguinte proposição. Solicito seja realizado um estudo quanto à possibilidade do próximo campeonato municipal da Pescaria Brava iniciar-se no mês de março de cada ano, respeitando as festividades dos padroeiros e evitando conflito de datas para ambos. As festas dos padroeiros são agendadas anualmente por cada paróquia. Logo, com a mudança de início do campeonato municipal, não haveria mais nenhum conflito. Salvo as sessões, 1º de agosto de 2023, respeitosamente, João Batista Mendes de Medeiros, vereador do PP. Gostaria de subscrever junto com esse seu pedido aqui, vereador. Só para explicar, vai ter que ser bem conversado, eu vou subscrever, mas a gente tem a liga, né, também de Tubarão, que tem que conversar, porque também tem campeonato lá também, tá? Mas o certo mesmo é fazer antes da festa, porque domingo vai ter novamente jogo e tem festa no centro de pescaria. Isso posso dar uma palavrinha, né? Pode. Isso foi uma solicitação de 4 comunidades que falaram comigo, nós de repente falaram com os colegas também, vereadores, para fazer esse requerimento, esse projeto talvez, para tentar dar uma melhorada, porque o padroeiro eles marcam na paróquia da Camaçuda aqui, né, no sertão, esquecendo o Capivari, na Paraçu, e geralmente acontece que tem esse conflito de data bem no dia da festa, como o sertão teve que sair lá do sertão para jogar lá no Barreto com o Alta Verde, o Botafogo deixou a nossa festa para jogar ali, enfim, assim mais especificamente todas as demais comunidades. E a pedido deles eu fiz esse requerimento. E desde já, né, falando em campeonato, quero dar parabéns para todos que participaram e para os times finais também. Tudo bem? Isso. Obrigado. Presidente, gostaria de fazer uma adendo também em cima do campeonato, né? Eu acho não, isso deveria ser melhor planejado o campeonato, não ficar em 2 meses fazendo esse mata-mata, fazer tudo um atrás do outro, acaba que às vezes não flexibilizando a questão da festividade ali. Então, eu acho interessante o quê? Fazer um calendário mais extenso, 2, 3 jogos por mês, não sei, daí teria que fazer uma discussão. Não, sim, mas daí teria que fazer um planejamento, mas acho que tem que começar em março, começo de março, para terminar. E uma observação, a questão dos padrinhos ali, esse Taquara Sul, Sertão de Chico e Sertão de Baixo, pertence à diocese de Taquara de Baixo. Então, são 2 dioceses que a gente tem que estar conversando para estar tendo essa felicidade de data, ou estar migrando algum tipo de festividade, tá? Já está passando, tá vendo? E o requerimento número 78 de 2023, a vereadora Rosilene Faísca da Silva, da bancada do MDB, que abaixo se escreve, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado ao secretário de Saúde, José Heraldo Francisco, e ao excelentíssimo senhor Olival Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Considerando a portaria GM do Ministério da Saúde, número 960, 17 de julho de 2023, que altera a portaria de consolidação número 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir o pagamento por desempenho de saúde bucal na atenção primária à saúde, a ABS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Solicito informações da Secretaria de Saúde quanto ao cumprimento da referida portaria por parte do Poder Executivo. Sala das sessões do 1º de agosto de 2023, respeitosamente, Rosilene Faísca da Silva, vereadora do MDB. Presidente, gostaria de subscrever também. Tá, eu acho que eu também gostaria que todos os vereadores, né, subscrevessem, que foi o pedido mesmo dos técnicos, né? Então, eu agradeço para vocês subscreverem.
número 06 de 2023, de 26 de julho de 2023. Ele altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, a criação e implantação do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Pescaria Brava e da outras providências, projeto da mesa diretora. Artigo 1º, fica alterado junto ao anexo 2º da Lei Complementar número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021, as atribuições e habilitação do cargo de assessor legislativo e chefe de gabinete, que passa a ter a seguinte redação: assessor legislativo, atribuições de executar atividades de nível médio, especialmente no assessoramento aos vereadores e ao chefe de gabinete, preparar matérias relativas e pronunciamentos e proposições de vereador, representar o vereador no atendimento à comunidade, quando solicitado, atendimento aos vereadores em plenário e outras funções que venham a ser determinadas pela presidência, desempenhar outras atividades de assessoramento internas e externas da atividade parlamentar com autorização da presidência, habilitação, ensino médio completo ou cursando. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, que será gravada em 6 de julho de 2023. Esse projeto da mesa diretora da Câmara apenas para a leitura. Também para a leitura, o projeto de lei ordinário número 19 de 2023, de 15 de junho de 2023. Emenda que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga do Poder Executivo para a leitura. Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer, empenhar, liquidar e pagar a dívida do exercício de 2022 no valor de R$ 4.400 em favor da Associação Benedetina de Previdência, escrita no CNPJ sob o número 02765-097/0010/40, referente ao acolhimento de idosos por encaminhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pescaria Brava, em datas de 16 de agosto de 2022 e 12 de dezembro de 2022, a fim de atender ao disposto em termo de compromisso de ajustamento de condutas, celebrado em 15 de março de 2021, junto à terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna, tendo como objeto o acolhimento de pessoa idosa do município de Pescaria Brava em situação de vulnerabilidade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Pescaria Brava, 15 de junho de 2023, Lorival de Oliveira, história prefeito municipal. Esse projeto é preso para a leitura, presidente do Poder Executivo, convênio com o assunto. Projeto de resolução número 03 de 2023, de 24 de julho de 2023, a emenda dispõe sobre a transferência de bens móveis pertencentes à Câmara de Vereadores de Pescaria Brava para a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava e a outras providências. Esse projeto da mesa diretora aqui do Poder Legislativo, hoje só para a leitura. Artigo 1º, ficam transferidos para a Prefeitura Municipal de Pescaria os bens móveis que compõem o acervo patrimonial do Poder Legislativo, os quais estão em desuso, ociosos e considerados insercíveis para as atividades da Câmara Municipal, conforme discriminação abaixo. Eu não vou ler aqui os móveis, né? São os móveis, a maioria elas ficaram antigas, que não tem mais, ficaram quebradas, atividades com computadores ali que não estão funcionando, a gente coloca para que tem patrimônio e a prefeitura faz depois um. Eu creio também que está no site da Câmara, no site da Câmara, né? São móveis, a maioria ficaram lá da outra Se Câmara. não der a nossa amiga vai botar praticamente. Isso, esse projeto também para a leitura. Vai para meio da mão. O projeto de lei complementar número 28 de 2023, de 14 de junho de 2023, emenda e altera a gratificação por assiduidade e permanência para os médicos da estratégia de saúde da família, para a gratificação na produtividade, assiduidade e permanência para os médicos da estratégia de saúde da família e também da outras providências, projeto do Poder Executivo, apenas para leitura.
Artigo 1º. A emenda da Lei Complementar número 24 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação: cria gratificação por produtividade, assiduidade e permanência para os médicos da Estratégia da Saúde da Família, do ISF, e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Complementar número 24 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica criada a gratificação por produtividade, assiduidade e permanência para os profissionais médicos da Secretaria Municipal de Saúde e Pescaria Rural que integram o Programa Federal ESF, com carga horária semanal de 20 ou 40 horas semanais. Artigo 3º. Fica acrescido no artigo 4º a Lei Complementar número 24 de 2014, que contará com a seguinte redação: a gratificação instituída com a presente lei poderá ter seu pagamento suspenso a qualquer momento de acordo com a conveniência da administração pública ou para fins de adequação dos gastos do pessoal com os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal. O artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos imediatos. Dorival Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava. Também apenas para a leitura. Para a leitura também projeto de lei ordinária número 12, de 31 de maio de 2023, que reserva aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal de Pescaria Brava. Esse projeto é do Poder Executivo. Artigo 1º. Ficam reservadas aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal na forma desta lei. Parágrafo 1º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Parágrafo 2º. O sistema será aplicado levando-se em conta o total de vagas correspondentes a cada cargo ou função prevista no edital de abertura do concurso público ou aberto durante todo o período de validade do concurso. Parágrafo 3º. Quando o número de vagas reservadas nos termos desta lei resultar em infração, aplica-se esta regra. Parágrafo 4º. A reserva de vagas a candidato dele constará expressamente nos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Artigo 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas candidatos negros, aqueles que se autodeclararem presos ou parte no ato da inscrição do concurso. Artigo 3º. Os candidatos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Artigo 4º. Os candidatos que também se enquadram nos critérios desta lei poderão se inscrever concomitantemente para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiências no termos da legislação vigente. Artigo 5º. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos pretos ou pardos. Artigo 6º. A administração municipal deverá providenciar a comissão para verificação da veracidade do pertencimento racial dos concursos públicos que realizar, composta por, no mínimo, 3 servidores do município de Pescaria Brava. Artigo 7º. A homologação do resultado final de candidatos aprovados no concurso público será feita em até 3 listas, na seguinte conformidade: lista geral, com classificação dos candidatos aprovados, inclusive das pessoas pretas e das pessoas com deficiência, na forma da legislação específica. Lista específica, com a classificação das pessoas com deficiência aprovadas, e lista específica com a classificação das pessoas pretas aprovadas. Parágrafo único. Por ocasião da nomeação, os candidatos que optou pela reserva de vagas, mas que tenham obtido pontuação final para a nomeação pela lista geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser nomeado no seu lugar o candidato subsequente da respectiva lista. Artigo 8º. Esta lei, em vigor na data de sua publicação, terá vigência pelo prazo de 10
Municipal. Apenas para a leitura. Também para a leitura do projeto de complementar número 35 de 2023, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, estabelece outras providências. Projeto também para a leitura do Poder Executivo. Artigo 1º. Ficam excluídos os cargos de merendeira Código GNF 13, agente de serviços gerais Código GSI 06 e auxiliar de serviços gerais Código GSI 07. Todos do quadro de cargos do anexo 4 do grupo 4, grupo ocupacional de sedes iniciais GSI da Lei Complementar número 64 de 2018. Artigo 2º. Fica excluído o cargo de vigia Código GNF 6 do quadro de cargos do anexo 3 do grupo 3 também. Grupo ocupacional de nível fundamental da Lei Complementar número 64 de 2018. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Pescaria Brava, Lourival de Oliveira Isidoro, Prefeito Municipal. Esta lei também apenas para a leitura. Também para a leitura, o projeto de complementar número 36 de 2023, que altera dispositivo na Lei Complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto do Poder Executivo também para a leitura. Artigo 1º. Fica inserido o artigo 6º-A na Lei Complementar número 67, de 26 de abril de 2018, passando a vigorar conforme a redação que segue. Artigo 6º. Fica garantido o acesso de brasileiros naturalizados e estrangeiros em situação regular aos cargos, funções e empregos públicos na administração pública municipal, em condição de igualdade ao cidadão brasileiro nato, conforme o disposto do artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Inciso 1º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se: primeiro, brasileiro naturalizado, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários do país da língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, e os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram uma nacionalidade brasileira. Parágrafo 2º. Cidadão português: aquele que, nascido em Portugal, mantém residência permanente no Brasil, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas na legislação federal competente. Parágrafo 3º. Estrangeiro em situação regular: aquele que detém carteira de registro nacional migratório como residente, no termos da legislação vigente. Inciso 2º. Brasileiro naturalizado, o cidadão português e o estrangeiro participarão da igualdade de condições as do brasileiro nato de concursos públicos e das redações públicas municipais para fins de contratação, sendo proibido qualquer tipo de discriminação. Artigo 2º. Fica acrescido o inciso 5º e o 6º no artigo 32 da Lei Complementar número 67 de 2026, de abril de 2018, passando a vigorar conforme a redação que segue. Parágrafo 1º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença, a exceção da licença para o tratamento de interesses particulares ou afastamento legalmente concedidos, o prazo será contável do término do impedimento. Parágrafo inciso 6. O candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos deverá necessariamente, no prazo disposto do artigo 1º deste artigo, apresentar a documentação necessária para a investidura em cargo público. O artigo 8º, esta lei terá vigor na data de sua publicação aqui. Para a leitura, né, presidente, apenas se adequando aqui à Constituição Federal, a lei municipal, apenas a adequação. E por último, projeto muito importante, que hoje vai para a primeira votação, que é o projeto de lei complementar número 25 de 2023, de 5 de junho de 2023, que sob emenda institui tributos de competência municipal e estabelece o sistema tributário
seguintes projetos para a noite de hoje. Coloque em discussão e votação o requerimento número 76/2023, de autoria do vereador Batata. Em discussão, em votação. Sobrados permanecer como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Só para deixar bem claro aqui que o Batata sempre pede para colocar o apelido dele, tá? Eu gosto de falar o nome dele, mas como ele me pede, né? Não sou eu que estou ensinando, né? Coloque em discussão e votação o requerimento número 77/2023, de autoria do vereador Rinaldo. Eu não vou fazer o apelido. Em discussão e votação. Os sobrados permanecem como estão, o contrário se manifestem. Aprovados por todos. Apesar que você não me autorizou, né? Coloque em discussão o requerimento número 78, da autoria da vereadora Leia. Em discussão, em votação. Os sobrados permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por todos. Coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 25/2023, da autoria do Poder Executivo, que institui tributos de competência municipal e estabelece o sistema tributário de pescaria brava. Em discussão. Em discussão, presidente. Em discussão, vereador. Não, apenas para esclarecer, nessa reforma, ela não altera muito valores de cobrança, que a gente discutiu ali, tanto de IPTU, de ISS, né? Mas ela vem para tentar dar uma simplificada, que essa população realmente não tem, às vezes, esclarecimento para fazer pagamentos e protestar, né, esses tipos de cobrança. Então, a reforma vem para tentar ajudar a nossa população, né? Ela vai tirar um pouco daquelas multas que ela realmente meio tinha em excesso, né? Uma multa muito grande, às vezes poucos dias de atraso. Então, nisso ela vai controlar bastante a nossa população. E também a forma de pagamento, né? Aí está instituído várias formas e agora cabe ao nosso executivo colocar em prática, né? Que seria via Pix, cartão de crédito, né? A maioria das cidades já estão fazendo. Essa reforma ela autoriza o município a fazer essa cobrança, mas ele não é obrigado a fazer isso. Deve que eles realmente façam esse tipo de cobrança para simplificar e ajudar a nossa população na hora de pagar o tributo. Os sobrados permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Conforme expõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. Vereador João, está aberta a palavra. Presidente, boa noite a todos. Boa noite. Na reforma tributária, a gente faz uma simplificação de valores, redução de valores dos tributos, né? E até o parcelamento dele através do cartão de crédito que foi apresentado aqui na Câmara numa reunião com os empresários. O que eu gostaria de sugerir, interesse para a gente começar rapidamente uma discussão, é a questão de redução do ISS na pesquisa brava. Fazer um estudo do impacto financeiro, para ver os atrativos das empresas
participaram, e uma coisa que me chamou muita atenção nesse campeonato foi a participação da torcida em alguns jogos, realmente lotando os campos. Né? E talvez o que mais tenha me chamado a atenção foi parabenizar ainda o Elton, o Igor e quem teve a iniciativa de entrar com o nome lá do Santa Luzia de Siqueiro. É muito gratificante ver como deu o torcedor do Santa Luzia, mesmo o time já não estando praticando há vários anos, né? A gente viu a torcida animada ali com camiseta, chamou muito a minha atenção, também parabenizar a diretoria, o pessoal que teve essa ideia, tomara que não pare, tomara que continue. Eu acho que era um dos times que levava a maior torcida aí no campo, apesar de ter ficado mais de, sei lá, 20 anos, né? Assim, está praticando aí o clube, então eu quero parabenizar a todos. E não tem a menor dúvida que nós teremos 2 espetáculos, né? Tanto dentro de campo como fora. E a nossa população deu um show aí nesses jogos que a gente teve aí, sem nenhum problema, nenhuma confusão. A disputa foi só dentro de campo, fora muita harmonia dos bairros aí. Então eu quero parabenizar a todos e desejar que esses 2 jogos aí realmente a gente só tenha surpresa agradável, uma participação aí grande da população, eu tenho certeza, e que vença o melhor. Boa noite a todos. Vai ser ao vivo. Vereador, você me deixou bem ou eu falar um pouquinho, né? Não, agora é tua vez. Mas, Toninho, obrigada aí por lembrar que vai ser ao vivo, né? Vocês vão estar bem presentes também, né? O jogo, nós vamos transmitir ao vivo. Isso, que legal, o resto do time vai estar bem presente, né? Então, também quero, né, dar os parabéns. Tem que vir os dois, tem que ser a final, e a final novamente só vai ser o Botafogo. Então, só para a gente falar aqui, também quero dar parabéns, né, ao Botafogo, né, que não podemos deixar de dizer que é o nosso time, né, mas todos, né, os times que fizeram parte do município, que a gente não pode esquecer de dizer o nome, que é o Campeonato Manuel Mendes, né, conhecido como Pé Inchado, que aqui eu nem sempre falo isso. Dá um parabéns a todos que organizaram. A gente sabe que não é fácil organizar um campeonato. Sempre, né, não agrada todo mundo, porque pega a igreja, pega, né, uma festa, então assim, é complicado. Mas tenho certeza que no próximo eles vão organizar as datas certinho, porque tem campeonato em outros locais também, não é só no município de Pescaria Brava. Né, e deixar assim, ó, dizer para o pessoal, né, para os times mesmo, para os presidentes, parabéns, porque foi tudo correto, tudo certinho, foi um... Quer falar? Não, só que o meu xará, Antônio Rodrigues, ali, cara, que nós teremos os 2 jogos, né? Amanhã eu vou definir com o Joyce, mas o jogo da final todo assim. Que vai ser o Botafogo. Só avisar os nossos torcedores que às vezes não podem Mas a gente vai acompanhar alguns lances, se não der, né, para transmitir. Então, uma vez que não puder comparecer no estádio, e a TV Unisul vai transmitir. Conversa que a gente vai transmitir. Então, nós estamos avisando o pessoal que às vezes algumas pessoas não podem ir até o estádio. Né? Queria também fazer o convite a toda a população, né, os jovens, os pais que gostam de participar, compareçam. Né? Tem Nova Verde, domingo que vem, às 15 horas, e no próximo domingo, que acho que se não me engano é dia 19 e dia 20. Vai ser a final entre Botafogo e Nova Verde, e eu sempre falo que vença o melhor, né? Com todo carinho e respeito a todos os 2 times, né? Porque fazem parte do nosso município. Toninho, os 2 jogos, né? Nada mais aberto para ser tratado, declaro encerrado o trabalho da presente sessão e convoco a todos os vereadores, tá? Para a sessão extraordinária no dia 3 de agosto de 2023, na próxima quinta-feira, às 18 horas. Obrigada pela presença de todos e boa noite, e quem está nos assistindo também pelas redes sociais. Muito obrigada.